Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 5, analisando o capítulo 2, ainda na preleção de Eusébio. Estamos verificando uma palestra de Eusébio que está tratando de vários temas importantes para a compreensão do tema e principalmente da questão relacionada ao serviço cristão. Daqueles que já buscam essa atividade de serviço, compreendendo a existência do mundo espiritual e da comunicabilidade dos espíritos. Como vocês devem se lembrar, ele está falando para um grupo que já acredita no fenômeno da espiritualidade como determinante em nossas existências. Porém, ele puxa a orelha de todos, incluindo ele próprio, dentre aqueles que ainda não despertaram por completo, porque tomam decisões equivocadas e buscam ainda na violência, no egoísmo, no orgulho, as condições para continuarem explorando os outros e não evoluindo. Ele então traz um contexto da humanidade desde os primórdios, demonstrando que a humanidade sempre buscou essa disputa de poder, essa imposição de vontades sobre os outros, especialmente por meio de guerras. E trazendo para os dias atuais, ele traz todo o histórico da humanidade em relação às escolhas infelizes e por ignorarem a realidade espiritual, dedicando-se apenas à satisfação dos valores materiais, enquanto que os valores do espírito sempre foram deixados de lado. No último estudo, então, nós acompanhávamos as frases fortes dele relacionadas a esse momento da sociedade humana, especialmente em relação ao que ele chama de abismo moderno. O abismo moderno que está à frente de muitas pessoas e elas não estão enxergando esse abismo, é o abismo das problemáticas da mente, dos problemas psiquiátricos, das problemáticas relacionadas ao cérebro humano, que são oriundas do espírito, porque comprometidos na sua estrutura fundamental. Por fim, conforme estudamos no último estudo, na última exposição, Eusébio chama a atenção para que sejamos socorristas, trabalhadores e não aqueles doentes que precisam de auxílio. Ele pede então que nos equilibremos para que o Senhor possa se utilizar das nossas mãos no tratamento, no auxílio dos que estão doentes da alma e da mente. Ele diz: precisamos nos mobilizar, direcionando todas as nossas forças a serviço da causa humana, porque é uma causa que pertence a nós também, já que fazemos parte dessa mesma sociedade. Ele vai dizer ainda que o trabalho salvacionista, esse trabalho socorrista, não é exclusivo da religião. É um trabalho, é um serviço comum a todas as pessoas, porque todas as pessoas um dia reconhecerão a divina presença em toda parte. Vejam que, mais uma vez, a espiritualidade demonstra que religião é rótulo, que religião é a parede enquanto Jesus é a porta, como eu ouvi hoje num louvor muito bonito. Religião é apenas um rótulo, uma opção feita pelos homens, a depender da sua preferência, mas que o que realmente importa é conhecer a divina presença, reconhecer essa presença divina em nossas vidas. Assim a pessoa desperta, independente de religião, despertará para o serviço, para o ministério salvacionista. A realização que nos compete, diz Eusébio, não se filia
ao particularismo. Pelo contrário, devemos abandonar o particularismo por derivar do egoísmo. Essa realização, portanto, é obra genérica, independente de religião, de crença, de posição política ou social. Obra genérica para a coletividade. Todos têm o dever de auxiliar o próximo. Muitos pensam que é um dever apenas cristão, mas não. É um dever como humanidade. Auxiliar. Sempre que estivermos na condição de auxiliadores, salvacionistas, socorristas, diante, portanto, de um mundo doente, de um hospital, de uma escola chamado planeta Terra, temos que nos colocar como professores, como enfermeiros, às vezes como agentes da segurança, se analisarmos o planeta Terra como um grande presídio. Então, temos que exercer essas atividades de auxílio, como se fôssemos profissionais de determinada área dentro de um hospital, de uma escola ou de um presídio. Para que não pertençamos ao outro grupo, que é o grupo dos doentes, ou dos alunos ou dos presos, nessa figura do planeta Terra como hospital, escola ou presídio. A obra, portanto, de auxílio é uma obra que pertence a todos, independente de religião. É o esforço do servidor sincero, do servidor honesto, interessado no bem de todos. Notem que Eusébio está tratando de forma coletiva, não individualista, em que todos, como seres humanos, têm um dever de auxiliar, de colaborar para o bem de todos. Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueçais vossa luz própria. Então, notem, Eusébio está falando por um grande grupo que quer trabalhar no bem, que já está desperto para as realidades espirituais e busca, nas palavras de Eusébio, o direcionamento para trabalharem na senda cristã. Eusébio então diz a eles: vocês querem trabalhar? Vocês querem orientação? Então primeiro trabalhe a sua luz própria. É o teor da página que nós divulgamos hoje no canal. Uma página de Emmanuel falando que todos nós, ainda que sejamos imperfeitos, podemos auxiliar na senda divina. Alimentando essa luz interior sem reclamar, sem fazer exigências, sem se comparar com os outros, todos nós temos essa luz própria. E Jesus aceita a colaboração de todos, mesmo que imperfeitos, como todos nós somos. Eusébio ainda diz: não conteis com archotes alheios para a jornada. É o mesmo tema da página gravada hoje no canal. Não conteis com archotes dos outros, com as tochas que iluminam o caminho dos outros. Tenha a sua própria tocha que ilumina o caminho, que ilumina a caminhada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens. Então, campo de trabalho tem para todo mundo, porque o sofrimento está em toda parte. Milhões de indivíduos choram amargamente aqui na Terra. Homens e mulheres que abusaram do concurso dos bons, foram ajudados, mas abusaram e hoje choram. Precipitando-se nas trevas, ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida, à luz do sol. Perdoem os latidos da Meg, mas voltando justamente a essa concepção dos homens e mulheres que abusaram da ajuda dos bons
e que depois da desencarnação acabaram perdendo essa visão iluminativa. Essa visão acostumada com a luz do sol, porque abençoados diariamente com as bênçãos de Deus e com o auxílio dos outros, acabam perdendo essa visão quando desencarnam, porque abusaram, não aproveitaram e aí acabam perdendo essa companhia, essa visão mesmo da luz do sol. Indivíduos, portanto, displicentes, recalcitrantes, teimosos no mal, no erro, que repetem os seus erros apesar de ouvirem os conselhos dos bons, apesar da própria consciência os alertar, são recalcitrantes, repetem os mesmos erros, são displicentes com a sua elevação moral, não se preocupam com a sua alma, apenas com o corpo. E por isso esquivaram-se das oportunidades de acender a própria lâmpada, a própria luz. Eusébio está nos solicitando: ajudemos esses indivíduos que se preocupam apenas com a carne e esquecem-se completamente durante existências inteiras de olharem para os seus próprios espíritos, para as suas almas, para as necessidades do Espírito Eterno. Eles são os indivíduos que precisam da nossa ajuda e por isso Eusébio está ensinando que mesmo que sejamos imperfeitos, temos um grande campo de trabalho junto a esses irmãos que não acenderam a sua lâmpada, que dependem dos archotes dos outros para iluminar os seus caminhos. Aborreciam eles os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo. Gozo corporal como objetivo supremo. Quantos têm esse objetivo na Terra? Gozar apenas do corpo, da carne. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. É uma descrição dolorosa de como os materialistas, de como os maus despertam no além, numa noite de angústias e pavores, porque olvidaram-se completamente dos seus espíritos. Perderam oportunidades valiosas, ignoraram os avisos dos bons espíritos e persistiram teimosamente no erro. Nesse momento, Eusébio interrompe por mais de 1 minuto a sua fala, como se estivesse recordando cenas comovedoras, imagens de seu verbo que evocavam essas memórias, demonstrando certa vaguidade no olhar. Vejam que Eusébio começou a se recordar de momentos em que certamente ele se lembrou de alguém, de algum espírito que ele auxiliou que estava justamente nessa situação, ou ele próprio, muito tempo atrás. André Luiz diz então: notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Nós vimos no último estudo como essa plateia ficou assustada, ficou espantada com as informações ditas por Eusébio, que não media suas palavras para falar das realidades eternas, que não acomodavam os discursos daqueles que querem amaciar as suas próprias faltas, dizendo que, como Deus é misericordioso e bondoso, eles não terão que sofrer. Eusébio não. É bem claro e diz que sim, todos colhem o que plantam e que se nós não tomarmos cuidado, estaremos mais uma vez desperdiçando uma oportunidade valiosa. Oportunidade valiosa de fazer o bem e de ajeitar a sua caminhada. Pelo menos não mais fazendo o mal e se arrependendo do que fez. Então os indivíduos que estavam ali, muitos deles assustados com as verdades ditas por Eusébio,
queriam continuar a ouvi-lo. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas, e todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. A plateia inteira, inclusive André Luiz, está aturdida, estão aturdidos, perplexos, porque o discurso de Eusébio é leal, verdadeiro. Ele não deixa de falar a verdade. E muitas vezes isso traz comoção, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Olha que interessante. Os adjetivos que André Luiz escolheu para falar como é o discurso de Eusébio. É um discurso patriarcal, no sentido de aconselhar como se fossem seus filhos, como se fosse um pai aconselhando a plateia, de forma enérgica, como os pais falam com seus filhos. Eusébio, então, vai falar como um pai. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Então, ele é claro. Quer saber como você trabalha na terra? Busca a nossa orientação. É isso que ele está dizendo. Busca a nossa orientação para os trabalhos da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Então ele descreve o sentimento de cada um deles ali. Todos eles estão fascinados, porque pela primeira vez sentem o amor universal. São espíritos tocados no coração pela vontade de ajudar, pelas noções de amor, de fraternidade. Por isso estão ali, ouvindo Eusébio, convidados a participar de um evento em que somente trabalhadores aptos foram convidados. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Então, além de estarem tocados, eles querem abraçar trabalhos grandiosos, querem ter asas para voar. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É nobre que eles queiram trabalhar, é nobre que eles queiram asas para voar em serviços grandiosos. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Olha a mensagem de Eusébio. Antes de trabalhar para Jesus, compreende quais são as suas tarefas na terra, quais os seus deveres de cada dia. É o primeiro passo. A gente não será um trabalhador da senda de Jesus sem primeiro cumprir com os deveres de cada dia. Deveres de mãe, de pai, de filho, de irmão, de empregado, de patrão, enfim, seja qual for a sua posição, a sua tarefa, o seu dever na terra, para ser trabalhador de Jesus, primeiro tem que entender e cumprir seus deveres diários. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Então vejam que ele faz um jogo de figuras do tempo, dizendo: nós não conseguiremos progredir no século se não nos atentarmos às obrigações da hora, ou seja, de agora. Primeiro cumpre os seus deveres de agora, para depois pensar na sua evolução no século. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações
e santificar os desejos. É incrível como os bons espíritos, os espíritos superiores, conseguem resumir uma lição grandiosa em poucas palavras. Eusébio resumiu o roteiro que nós devemos adotar durante uma existência inteira. Vamos supor que a gente vai viver 90 anos, de 90 a 100 anos. Nós temos que seguir o seguinte roteiro: recompor energias, descansar, reajustar as aspirações, ou seja, analisar quais são meus objetivos, quais são os meus objetivos na Terra. Reajustar as aspirações. O que eu desejo na Terra? O que eu aspiro? Reajusta suas aspirações para aspirar, para querer, para desejar o que realmente importa. E por fim, santifique seus desejos. Depois de definir qual o roteiro que você quer no bem, santifica os seus desejos. Reforma íntima. Primeiro você altera seus objetivos. E aí você santifica os seus desejos para conseguir alcançar esses objetivos nobres. Eusébio deu então o roteirinho para a gente seguir. Para finalmente conseguir ser um trabalhador de Jesus depois de atender às obrigações da hora, cumprir os deveres de agora. Não basta crer na imortalidade da alma. Olha essa mensagem importantíssima, principalmente para os espíritas no Brasil. Não basta crer na imortalidade da alma. Não é suficiente acreditar que os espíritos existem. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Precisa, como eu repito em várias ocasiões em nossos estudos, emoldurar essa frase, colocar num quadro e pendurar na parede de casa e na parede do centro espírita. Não adianta só acreditar na existência dos espíritos, na imortalidade da alma. É imprescindível iluminar a si mesmo. Não adianta, gente. Não adianta fugir da reforma íntima. Para sermos claridade, precisamos praticar a reforma íntima, realizar a mudança interior, iluminando a si mesmo. Como que ilumina a si mesmo? Já falei várias vezes aqui, aprendendo dos espíritos. Oração, evangelho no lar, mudança de atitude, mudança de hábitos. Substituir os hábitos nocivos por hábitos saudáveis, elevados. Praticar a caridade, buscar o contato com o divino, estudar, trabalhar e iluminar-se interiormente. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma. Ele repete: não basta para sermos salvos, que é a redenção, acreditar que o espírito sobrevive à morte do corpo. E ele vai além. Não adianta só acreditar que a alma sobrevive e que há um intercâmbio entre os dois mundos. A mensagem dele é diretamente para os espíritas. Por quê? O fundamento da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos e a sobrevivência da alma após a morte. Eusébio está falando para os espíritas. Logicamente que muitas outras crenças também vão acreditar na existência da alma e na comunicabilidade. Mas, no Brasil principalmente, essa mensagem é para nós, espíritas. Não adianta só acreditar no espiritismo. Da mesma forma que não adianta acreditar só na igreja. Você precisa fazer, você precisa ser para conseguir essa redenção.
Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem compreender-se igualmente à distância, de país a país. Então ele está dizendo que não adianta acreditar na sobrevivência da alma. Por quê? Os maus também se comunicam à distância. Ele está dizendo, uma pessoa má envia uma carta, envia um e-mail, envia uma mensagem no WhatsApp, faz uma videochamada com outra pessoa má do outro lado do mundo. Então, se a gente acredita na comunicação dos espíritos, isso não é suficiente, porque a gente pode estar se comunicando com um espírito mau. Da mesma forma que alguém mau se comunica com outra pessoa em outro país, aqui na Terra, o espírito mau também pode se comunicar com uma pessoa má aqui da Terra. Por isso, não basta só acreditar nessa comunicação. É preciso ir além. Acreditar é o primeiro passo, constatar é o segundo. E a partir daí, mudar intimamente para que essa comunicação seja com bons espíritos. Antes de mais nada, importa elevar o coração. Importante isso. Poucos elevam o coração, ficam só preocupados com o intelecto, com o estudo, com a leitura, e não elevam o próprio coração. Romper as muralhas que nos encerram na sombra, vencer nossas más tendências, romper as muralhas que deixam a gente preso nas nossas fraquezas morais, nas sombras. Esquecer as ilusões da posse, desapego à matéria. Dilacerar os véus espessos da vaidade, reduzir o ego, não se ofender por qualquer coisa, não querer ser melhor que os outros, não querer impor a sua opinião, diminuir o ego, dilacerar, ele diz, os véus espessos, pesados da vaidade. É um exercício, gente, é um exercício. Eu não estou dizendo que nós vamos nos santificar de uma hora para outra. É um exercício diário, como Eusébio falou. Diariamente procurar fazer isso aqui, dilacerar a vaidade, o ego, elevar o coração, esquecer as ilusões da posse, o desapego à matéria, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, ou seja, pessoa que se acha melhor que todo mundo, que se dedica somente a si mesma, que se acha o maior de todos, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Eusébio está dando um roteiro muito claro para todos nós. Reforma íntima por meio dessas ferramentas. Reduz o ego, engole o orgulho, pratica o bem, a fim de se tornar mais solidário, ter mais empatia e eleva o seu coração. Vanguardeiros da fé viva, diz Eusébio, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam. Exige-se de vós a cabal demonstração de estar de certos da espiritualidade divina. Olha que frase! Ele simplesmente está dizendo para nós: você quer ser vanguardeiro da fé viva? Enfrenta os obstáculos da terra, demonstrando de forma cabal. Cabal, ou seja, não há dúvidas. Demonstrar de forma que ninguém fique com dúvidas de que você entendeu e alcançou essa espiritualidade divina. Não é virar santo, não é virar espírito superior de uma hora para outra. É praticar tudo aquilo que Eusébio orientou para que sejamos considerados vanguardeiros da fé viva. Cristãos modernos, indivíduos que compreendem o valor da espiritualidade, mas buscam praticá-la em suas vidas.
mesmo que os percalços da caminhada dificulte a nossa evolução. O plano superior, diz Eusébio, não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Deus não admite aquele que quer entrar no céu para descansar, para ficar contemplando a beleza do universo e não trabalhar. O serviço de elevação não quer gente preguiçosa. É isso que Eusébio está falando. Os vanguardeiros da espiritualidade não desejam, não têm qualquer interesse de admitir nas suas escolas, nos seus cursos, nas suas equipes, pessoas que só querem ficar contemplando, comendo uvinha, deitado na nuvem. Não é essa a figura do anjo para a igreja? Ficar deitado numa nuvem, comendo uva, sem fazer nada, contemplando Deus e a sua magnificência. Não. A gente vai para a espiritualidade para trabalhar, não para ficar num paraíso beatífico. Admitiríeis porventura vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Então ele está fazendo uma pergunta para a gente compreender. Se aqui na Terra ninguém nasce sem finalidade específica, lá também não. Principalmente lá. Todos têm uma tarefa, um dever a cumprir. Aqui na Terra também. Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Olha que pergunta Allan Kardec. Olha que pergunta de espírito sábio. Uma pergunta lógica. Se as plantas têm uma tarefa, como pensar que o homem, dotado de inteligência muito superior à da planta, não também teria uma tarefa a cumprir? Então é lógico, né, que nós todos temos objetivos superiores. A própria planta tem. Que não há que esperar da razão iluminada pela fé. Então, se nós temos a razão, estamos acima do reino animal, vegetal, mineral, no que o Espiritismo chama de reino hominal, como imaginar que nós não temos objetivos superiores e que a nossa razão iluminada pela fé pode atingir trabalhos e objetivos magníficos? Uma pessoa que tem razão no sentido de lógica, de estudo e fé, ela consegue alçar voos altíssimos, porque vai vencer o ego, vai vencer o orgulho, a vaidade, vai trabalhar a reforma íntima e aí vai conseguir se elevar tanto no intelecto quanto na moralidade, porque vai elevar o seu coração no exercício da caridade, no trabalho junto daqueles que sofrem, que o próprio Eusébio deu exemplos. Então, a razão iluminada pela fé transforma o indivíduo num trabalhador cristão. Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Ele continua refletindo. Será que a gente reencarnou e luta tanto na Terra para nada? Para chegar no paraíso e ficar descansando? Será que essa inteligência que Deus nos deu e nos permite desenvolver é para ficar sem fazer nada? Teríamos o aljofar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Pergunta Eusébio. Ele continua indagando para a gente pensar. Será mesmo que Deus nos deu tantas bênçãos da razão, da inteligência, das possibilidades intelectuais, das possibilidades mecânicas, com as nossas mãos, com os nossos pés, para nos movimentarmos, para trabalharmos? Será que Deus deu tudo isso com um propósito egoístico de alcançarmos o céu
sem nada fazer? Então, novamente, a espiritualidade nos traz a necessidade de movimento, atividade, trabalho, serviço, sair do lugar, sair da zona de conforto para auto-iluminar-se, para vencer más inclinações. Sempre essa ideia de movimento, nunca de inércia, de preguiça. Deus não nos deu tantas bênçãos, tantas ferramentas de movimento para ficarmos parados. E não vamos alcançar o céu, o paraíso, a espiritualidade superior, se não nos movimentarmos. E aqui eu repito o alerta que Eusébio deu no último estudo. Muita gente, mesmo sabendo da espiritualidade, continua parada. Continua errando os mesmos erros do passado, mesmo conhecendo o Espírito, conhecendo a realidade do Espírito, a comunicação dos Espíritos. As religiões que trabalham a espiritualidade, mesmo assim, continuam apegadas à matéria e repetindo os erros. Quando chegarem lá, vão perguntar isso que Eusébio está perguntando. O que você fez com as bênçãos recebidas? Bênçãos de movimento, mãos, pés, um corpo que podia levantar da cama e ir ajudar alguém, podia fazer um trabalho ou atender um parente necessitado, mas ficou na ociosidade, na preguiça ou na inércia, só movimentando-se para ganhar dinheiro e gozar. Nunca para se doar. Quando chegar lá, vai ter que prestar contas, porque a gente recebe vários empréstimos. O próprio corpo físico é um empréstimo. Com que parcelas a gente vai chegar lá? Com que carnê pago? Com que boleto pago desse empréstimo a gente vai chegar? Não pagou nenhuma parcela, ou seja, não movimentou-se, não usou esse corpo para o bem? Vai ficar com a dívida. Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. Por isso que eu gosto das obras de André Luiz. Ela é repetitiva. Tem gente que acha cansativo, mas é essencial. Ele repete os mesmos conceitos necessários para nós. De novo ele está falando de abandono do individualismo, do personalismo, do exclusivismo ególatra. Pensar só em mim. E quando pensa nos outros, é nos próprios familiares. Pensa em mim e nos meus. O resto, não tô nem aí. Cada um que se vire, né? Assim? Isso é exclusivismo ególatra. Não enxerga a humanidade como uma grande família. Enxerga como uma grande disputa, como inimigos, como adversários, dedicando-se apenas a si mesmo e, quando muito, aos seus próprios familiares. E mesmo assim, somente aqueles do núcleo familiar, porque a família afastada também não ajudam. Tomar cuidado para não estarmos nesse grupo dos que não aproveitam as bênçãos, dos que conhecem a espiritualidade, conhecem a doutrina e mesmo assim continuam no exclusivismo ególatra. Diz Eusébio, a porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. Ele é claro, hein? De novo, Eusébio não tem meias palavras. Ele afirma, a porta que leva ao céu não se abre. A porta divina não se abre para o preguiçoso, para o inerte, para aquele que fala, mas eu não fiz o mal, mas também não fiz o bem. E como a gente aprende no Evangelho, não fazer o bem é fazer o mal. A porta divina não se abre a preguiçosos, a inertes,
aqueles que não se divinizaram. E de novo, eu repito, não é virar santo, é divinizar o sentimento, é divinizar os hábitos. Mesmo que imperfeitos, mesmo que caindo de vez em quando, diviniza seus hábitos. E como eu vou fazer isso? Pelo trabalho incessante de cooperação. Cooperar com o Pai Altíssimo. Como assim? Cooperar com Deus? Cooperação com Deus. Como se coopera com Deus? Trabalhando, servindo, ajudando aqueles filhos dele também, nossos irmãos, que aparecem em nosso caminho. Trabalho incessante, gente. Incessante é sem parar. Tem gente que está na Terra achando que está num planeta regenerado ou celestial. Acha que vem para a Terra para descansar, para viver as delícias do paraíso, de um mundo já evoluído. Não, a Terra está longe disso. E, consequentemente, nós também, porque somos habitantes desse planeta de provas e expiações. Nós não estamos na Terra para repousar. Existem as chamadas reencarnações repouso, né? Descanso, diferentes das chamadas reencarnações-chave, que são reencarnações decisivas, mas isso não significa que você vai viver uma vida de preguiça. Ainda que você esteja numa reencarnação repouso, descanso, é descansar depois de uma grande vitória. Não é para nós que estamos endividados. Para nós é reencarnação chave. Escolheu bem para poder ser considerado esse trabalhador. Para não ficar com esse remorso, com esse peso na consciência quando chegar lá. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que muitos podem chamar de pessimista, de exagerado. É Eusébio que está falando. A porta não se abre. Ele ainda usa expressões mais fortes que eu. Eu também gosto de chamar atenção para a necessidade da reforma íntima. Mas Eusébio está se utilizando de expressões ainda mais fortes. A porta não vai se abrir, hein? Você vai bater e a porta não vai abrir. Tem coisa pior que você visitar alguém ou querer entrar num lugar bom e a porta ficar fechada para você? Então, alerta de Eusébio, não é de Lucas, é de Eusébio. Trabalha, não fica inerte, não fica ocioso. E o solo do planeta, a que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Então, como a porta se abrirá para nós? Se trabalharmos incessantemente na colaboração com Deus. Aonde? Na Terra. A Terra é o abençoado círculo de colaboração. Ele não acabou de falar que na Terra milhões ao nosso redor de homens e mulheres estão sofrendo todos os dias de forma amarga? É aqui na Terra. É o círculo abençoado de colaboração que Deus nos confia. De novo a ideia de tarefa, de dever a cumprir na Terra. Aproveitem enquanto estão encarnados, porque o trabalho aqui é o trabalho que eleva. Trabalhar no plano espiritual também é legal, também eleva, mas o trabalho que eleva de verdade é aqui na Terra. É uma oportunidade preciosa. Por isso que o suicídio é tão grave, tão terrível. A pessoa perde uma oportunidade valiosíssima, e não se sabe quando irá retornar. Se optar por esse caminho doloroso demais e demorado demais, é melhor ficar, é melhor aproveitar a oportunidade na Terra, porque muitos desejariam estar encarnados e não vão voltar tão cedo. E talvez só retornem já em outro planeta, não nesse. Aproveitem a oportunidade da reencarnação.
É a mensagem do estudo de hoje nas palavras de Eusébio. Aproveita o campo abençoado de serviço para que a porta divina não se feche para você. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. O que ele está dizendo com essa linguagem linda, figurada? O orvalho do Evangelho, coloca dentro do seu coração. Deixa que o orvalho ultrapasse o seu peito e entre no seu coração. Porque quem não se sensibiliza, quem não ajuda o outro, quem não tem empatia, o orvalho divino não entrou no coração. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe como sublimes ápices da divindade, todavia, não ouvideis o campo de lutas presentes. Então ele dá um último aviso nesse parágrafo para as pessoas que ficam olhando muito para os céus, muito para os planetas e se esquecem da Terra. Porque o planeta tal é lindo, porque o signo tal, porque os ETs, porque os espíritos superiores vivem em outro planeta e esquecem da Terra, como é bonita, como é uma oportunidade de serviço, como os deveres nossos estão aqui. Então Eusébio nos alerta. Pode olhar para as estrelas, são lindas mesmo, mas não se esquece do campo de luta presente, do campo atual, para o tempo não passar e você ficar olhando para as estrelas por anos, inerte, parado, o tempo passando aqui na Terra. Ele ainda vai dizer: o espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra. Porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. Essa frase lindíssima está demonstrando novamente que a religião é apenas um rótulo. A religião serve como referência, mas a que realmente irá abraçar o mundo inteiro é o templo de Deus, não é um templo da religião. Isso é o futuro, tá? Um dia a humanidade vai abraçar um templo divino, independente do nome, independente do rótulo. E não o exclusivismo de que só a minha igreja salva, a sua condena. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Olha a chamada de atenção de Eusébio para a gente. Já passou o tempo da gente ficar experimentando, investigando sem qualquer organização e de ficar pensando na periferia, no sentido de pensar no arredor em vez de adentrar o núcleo do conhecimento. Já passou o tempo de investigar as coisas pelas beiradas. Hoje o momento é de se aprofundar, é de abraçar mesmo a ideia e de se movimentar, de agir. Os obreiros decididos e valorosos têm que ir além da análise superficial, de ficar lendo o Evangelho, ficar lendo o Livro dos Espíritos e não mudar, e não agir. Só ler, só estudar e não praticar é ficar nesse raciocínio periférico. É investigar desordenadamente, é experimentar de forma fútil. Isso já passou, isso foi o início das comunicações em que os indivíduos estavam conhecendo a espiritualidade. Hoje não. Para ser obreiro, para ser trabalhador decidido, tem que ir além. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro. Ou seja, a nossa geração, e aí até a anterior, porque esse livro já tem um certo tempo, né? Ele já está falando da geração que está preparando para o mundo que virá.
Já foi-se o tempo de só ficar observando, vendo os outros trabalhando, aprendendo. Tá na hora de pôr a mão na massa, ser obreiro, trabalhar, servir, porque prepararemos esse mundo vindouro com a luz acesa em nosso campo íntimo. De novo a ideia de acender a própria tocha, a tocha individual, a luz interior individual. Ninguém acende a luz do outro. E você não pode pegar a luz do outro para iluminar o seu caminho. Uma hora essa pessoa vai ter que seguir, você vai ficar no escuro. A pessoa boa, ela até anda com você e usa a luz dela para iluminar o seu caminho. Mas uma hora você vai ter que caminhar sozinho e se não tiver luz, fica no escuro. É preciso acender a luz íntima. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens, evoquem teorias brilhantes, em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista. Olha só, para finalizar o estudo de hoje então, porque isso é muito importante o que ele está falando. Ele está se referindo a pessoas que estão engatinhando no conhecimento espírita, as pessoas que estão começando a entender, começando a estudar o espiritismo ou o espiritualismo, outras religiões espiritualistas. Não é o nosso caso. Para gente que já tem uma vivência espírita, que já conhece a espiritualidade há muitos anos, nós não somos esses que estão contemplando ainda, porque estão no começo. Eu vi uma entrevista essa semana num podcast muito famoso, um podcast mundialmente famoso, é o mais assistido no mundo. E ele, o dono do podcast, estava entrevistando esse cientista. E o cientista estava tentando explicar que ele acredita na espiritualidade, ele acredita na reencarnação, porém ele acha que é algo da física quântica, do universo paralelo, e que nós somos julgados por divindades conforme a nossa atitude na Terra, mas em nenhum momento ele fala da realidade espiritual. Sempre coloca como algo fantástico, como algo sobrenatural. Então, são esses que Eusébio está se referindo. São pessoas que estão começando, são chamados recém-chegados. São aprendizes que acabaram de chegar. Nós também somos aprendizes, nós também estamos aprendendo. Mas tem os aprendizes há mais tempo e os aprendizes recém-chegados. Os recém-chegados estão na fase de experimentar, de ficar maravilhado com a mediunidade e achar incrível, achar sobrenatural, achar algo de outro mundo, uma lei diferente, algo que é fora do normal. Eles estão nessa fase. Nós que já sabemos que a lei natural, divina, tem na comunicabilidade dos espíritos como um fundamento, já passamos dessa fase de experimentar, de examinar e de fazer uma análise superficial. Essa análise superficial ela ainda é personalista. Então é uma fase, eles vão passar dessa fase. É melhor do que aquele que não crê em nada. Porém nós já estamos numa outra fase, abandonando o personalismo. Por isso Eusébio vai dizer, é compreensível, é razoável que esses indivíduos recém-chegados ainda enxerguem a espiritualidade com o seu nível de personalismo. Eles aprendem, eles acreditam, mas eles ainda usam esse conhecimento para o seu próprio bem e para os dos seus familiares. Eles ainda estão engatinhando no sentimento de que, sabendo da existência da alma após a morte e da comunicabilidade dos espíritos, nós precisamos usar isso para reforma íntima. Essa é a próxima etapa. Depois que sai desse momento de fascinação, de contemplação
e de admiração, eles vão entender e começar a aplicar nas vidas deles. Eu estou falando em terceira pessoa porque, por já conhecer o Espiritismo há muitos anos e certamente de outras existências, nós sabemos que muitas das nossas fases já são aquelas de compreender a necessidade de usar o conhecimento para a reforma íntima. A gente consegue afirmar que não estamos mais na fase de contemplação, na fase da maravilha, do maravilhoso. Nós já entendemos que é natural e já entendemos que existem espíritos que não são elevados. Então a gente não fica fascinado por qualquer espírito. Resumindo, portanto, aprendamos com as lições de Eusébio de hoje. Trabalhar, servir, se movimentar, utilizar o conhecimento da doutrina espírita para praticar reforma íntima. Senão, a porta divina não se abrirá para nós. Reflitamos especialmente nesse ponto de Eusébio, aproveitando a oportunidade da reencarnação, para que a porta divina esteja aberta para nós. Uma porta que vai nos admitir num plano de equilíbrio. Eu não estou falando de um plano superior, em que nós seremos recebidos por anjos entoando hinos e louvores. Não é isso. É uma porta em que vamos acessar o equilíbrio, a paz, tranquilidade. Não para descansar, não para contemplar, mas para trabalhar e servir. Porque para ser admitido como trabalhador, precisa compreender o que Eusébio ensinou no estudo de hoje. Agradeço então a todos que nos acompanham, peço à divindade, peço aos bons espíritos, aos nossos mentores, aos coordenadores do trabalho de divulgação da doutrina espírita, que continue a nos abençoar, a nos envolver na paz do Cristo. Que cada um de nós receba nesse momento as bênçãos do alto, envolvendo-nos o Espírito, abençoando as nossas mentes, tocando os nossos corações, para que tudo que aqui aprendemos possamos praticar em nossas existências, ganhando a consciência da necessidade de servir, de trabalhar, de abençoar e de auxiliar, para que sejamos socorristas, enfermeiros, professores e não alunos ou doentes da alma. Que essa grande necessidade de equilíbrio mental possa ser uma constante em nossas existências, a fim de que quando nos chegarem aqueles desequilibrados, possamos estar em equilíbrio para auxiliá-los. Graças damos, portanto, a Jesus Cristo nosso Senhor e rogamos que a espiritualidade amiga, que nos abençoa, nos protege, nos ama, continue a estar presente, nos envolvendo, nos guiando os passos, nos indicando o caminho, nos inspirando para o bem. Muito obrigado, Mestre Jesus, Maria Santíssima, Mãe das Mães, e que a paz de nosso Senhor abençoe toda a terra nesse momento tão importante em que aqueles que despertam para o bem começam a enxergar o mundo espiritual como uma realidade a que todos estamos sujeitos a retornar. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que essa paz possa abençoar a todos que nos escutam, a todos que buscam a verdade e que não perdem mais tempo com as bobagens de cada dia relacionadas exclusivamente à carne, ao corpo e aos interesses mesquinhos e passageiros da terra. Muito obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.